O tema de hoje é bem... Vamos falar diretamente com mulheres, mas se você é um esposo, um namorado que ama a sua esposa, você precisa também assistir, porque boa parte do que a gente vai falar, você tem contribuição nisso daí. Pode falar. Posso falar. Porque tem tanta mulher destruída aqui na América. E a gente quis muito fazer esse tema, porque aqui a gente fala com mulheres que são mães, que não são mães, que são casadas, que são solteiras, que todas nós, mulheres. Exatamente. Destruída tanto emocionalmente, financeiramente, enfim, em vários quesitos, assim, né? Tanto pessoal quanto profissionalmente. Acho que a gente poderia englobar nisso tudo, né? Eu acho. Até porque a gente é a gente, né? E aí a gente vai refletir na nossa maternidade, no nosso casamento, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar. Então a gente vai falar da mulher mesmo, como ela individual, porque acabei de falar, né? A gente é tanta coisa e eu acho que aí é que a gente vira o peteco. Que a gente é tanta coisa e aí a gente nem sabe mais o que a gente é, né? É verdade. Ou talvez é porque a gente quer ser também tanta coisa e acaba se perdendo. Você sabe que eu tava me perguntando, né? A geração X, a geração Y, a geração não sei o quê, não sei o quê. A nossa geração agora tá passando por um processo, eu falo isso baseado na internet, né, gente? Porque se tem gente falando, é porque tem muito mais gente ouvindo. Ninguém fala o que o outro quer ouvir. Então, se todo mundo tá falando, é porque tem demanda. E aí a nossa geração tem falado muito dessa coisa do papel da mulher, do papel do homem também, tá? Mas aqui a gente vai falar do papel da mulher. E aí eu fico me perguntando, a geração anterior, eles tinham outros desafios e eles discutiam outras coisas. E parece que a gente não aprendeu muito, assim, uma coisa... Parece que a gente mais desaprendeu, né? Do que aprendeu com a geração anterior. E é por isso aquela frase que... Não sei quem é que fala, acho que muita gente já falou. A gente passa os anos, passa séculos, décadas, e a gente não mudou nada. A sensação que a gente tem é que a sociedade não anda pra frente, às vezes. Nossa, que pergunta profunda! Às vezes muda muito também, né? Porque, por exemplo... Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Aqui é tudo inédito, tá? Não tem script, não tem roteiro, porque a gente fala, vamos deixar com flow. Então, assim, o que você tá assistindo aqui... Gente, eu acho que nessa cadeira eu fico meio caída. Depois vocês me falam aí. Fica, não, tá ótimo. É porque ela é mais baixinha, essa cadeira. Aí como eu sento pra... Eu acho profunda essa sua pergunta, porque ao mesmo tempo que eu considero que nós evoluímos bastante e que cada época teve a sua contribuição e também os seus desafios, é por isso que parece que a gente não anda pra frente, assim, parece que não evolui, porque a cada momento você tá vivendo um desafio diferente. A sociedade, né? A sociedade. Igual, por exemplo, eu vi esses dias uma frase que dizia assim: nós somos uma geração na qual os nossos pais trabalharam e lutaram muito para sair do campo, e a próxima geração é uma geração que está se tornando uma geração que está se esforçando para voltar para o campo. Mas ninguém quer voltar pro campo pra capinar, né? Acho lindo isso. Vocês não sabem o que é voltar pro campo, gente. Já acamparam? Eu acho que é isso um pouco também. Eu acho assim que teve, não sei, talvez uma desconexão muito rápida, mas eu não vejo dessa maneira. Não foi não a nossa antiga geração, não foi nossos pais, foi antes. Foi antes. Eu acho assim, vamos lá. O papel da mulher. Por que existe a mulher? Por que a mulher aqui, né, na América é tão sobrecarregada? Até tem um subtítulo aqui: solidão, sobrecarga, abandono, independência forçada ou dependência forçada. E o caminho de volta para si. Muitos pontos a gente analisa, por exemplo, a própria vestimenta. A gente não sabe mais quem a gente é, porque, né, a gente muda completamente, muda os horários das refeições que a gente faz aqui. Nossa. Muda o jeito que a gente calça sapato por causa do jeito que a gente trabalha. Tudo isso impacta de um jeito tão profundo. Aqui é um país mais matriarcal do que patriarcal. O próprio país, o sistema, a gente é elogiado na rua
Porque eu tenho 3 filhos. No Brasil eu sou louca e irresponsável. Você é louca que você tem 3 filhos? Então, esse impacto traz... Aqui nos Estados Unidos, e aí você me fala, se você sofreu esse impacto mais negativamente ou mais positivamente, porque no meu caso, eu acho que eu sou mais acolhida como mulher aqui nos Estados Unidos, pela sociedade, porém, contudo, todavia, a sobrecarga familiar ficou maior por causa dos filhos, por não ter rede de apoio. O meu casamento mudou muito, então isso também impactou positivamente para mim, para nós. Amadurecemos, né? Como minha mãe que fica, gente, vocês com 40 anos, ainda assim, ainda assada, ela não conforma. Vocês deviam ser melhores do que a gente. Eu só tinha minha mãe para conversar, uns professores que sabiam menos que eu, minha mãe é muito inteligente, e só, vocês têm padre na ponta, vocês têm padre no celular de vocês têm psicólogo, vocês têm coach, sei lá o que é que vocês falam, como é que vocês não são melhores do que a gente? Minha mãe acha um absurdo. Pois é, né, mãe, alguma coisa deu de errado, quem criou essa geração foi vocês. Nada melhor como jogar na culpa. O que eu vejo, sinto e percebo é que nós estamos vivendo, e até a geração 35 menos, tá? É uma geração muito frágil. É uma geração muito mimizenta. Você acha que 35 menos? Sim. Eu atendo mulheres, né? Então, assim, eu como terapeuta, eu falo, se você tem 30 anos e até hoje você culpa sua mãe, mas pelos seus resultados, tá passando da hora de você largar de ser essa menininha, tratar os traumas dessa menininha e se tornar, de fato, a coautora da sua história. Mas o pior de tudo é que eu acho que isso já passou a barreira dos 40. A mulherada da década de 80, umas meninas. Eu tava vendo um vídeo muito engraçado. A mulher falando assim, gente, o que vai ser das avós da nova geração? Você viu? Tipo assim, gente, antigamente as nossas avós faziam novena, círculo de oração. Hoje as avós, assim, fulana, você ia pra casa da sua avó fazia uma peta, um negócio, e aí hoje fulana, traz aí uma Heineken pra mim. Eu sei que isso pode ser polêmico, né? A gente sempre tá trazendo polêmicas aqui no podcast, mas vale a reflexão, e nós estamos aqui nesse momento de reflexão mesmo, porque assim, gente... É porque não é um ponto... Eu tava até assistindo um podcast nosso, eu assistindo no meu próprio podcast. Adoro, falando, viu? Falar que massa isso. Porque a Marjorie falou assim, tem mulher que não aguenta acordar cedo. E aí eu falei, o ponto não é ela acordar cedo. O ponto não é ela beber a Heineken. O ponto é por quê. Porque uma coisa é você tomar uma Heineken para relaxar, outra coisa é para se sentir uma história que você não é. Eu vejo mulheres de 60 anos se recusando a envelhecer. Não é se recusando a se cuidar, é se recusando a envelhecer. É tanta superficialidade nessa geração pra cima, né? Que eu nem sei mais como é que anda contando as gerações. Eu acho que não conta mais de 20, quer dizer, eu sei que não conta mais de 20 em 20, talvez de 10 em 10. Mas eu vejo isso na gente mesmo. Eu me vejo rejeitando umas funções, obrigações que minha mãe quê? Ela falou assim, você tá reclamando disso? Às vezes ela me liga para falar, porque a fulana não quer cuidar dos filhos. E eu fico calada, porque eu penso, eu também, se eu pudesse. Eu acho que existe hoje uma questão de querer provar alguma coisa, querer ser demais. Ser o que não é. Ser o que não é. Tipo assim, ser o que não é querer provar alguma coisa que ninguém tá te pedindo aprovação. Ninguém. Eu sou o seguinte, tem amigas minhas que falam assim, nossa, mas você tá parecendo velha. Eu falo, gente, obrigada. Amo esse elogio. Pra mim, envelhecimento significa maturidade. É isso. Eu amo ser chamada de velha. Eu amo dizer, eu amo a minha casa, eu amo os meus livros, eu amo acordar antes da minha casa de madrugada para ler a Bíblia. Eu quero no futuro, daqui 20 anos, que eu vou ter 55 anos, as pessoas olharem e falarem assim, a Marjorie é uma mulher sábia,
puta madura, né? Ela é uma mulher inteligente. Vai lá que ela tem um bom aconselhamento, porque ela é uma mulher de Deus. E tipo assim, quando eu falo de mulher de Deus, eu sei que isso hoje tá muito deturbado, sabe? Mas é porque... É porque ser de Deus não quer dizer que você é sábio. Sim. Você pode buscar Deus nas suas orações e não ter capacidade de dar um conselho bom pra ninguém. Você entendeu? Então assim, eu quero ser essa mulher, né? Mas assim, eu acho que o que eu entendo hoje, o que eu enxergo hoje, é que a gente, mulher, da nossa geração, 35, 50 e poucos anos, a gente não entendeu de verdade a nossa função. Por isso que eu te falei, cara, que interessante. O problema não é você fazer ou deixar de fazer. O problema é por quê. Por que é tão pesado cuidar de um filho? Por que é tão... As pessoas acham exaustivo, enlouquecedor cuidar de uma criança. É a fase. O que você vai fazer? É cansativo, pô. É cansativo. Eu acho que é muita falta de clareza. Primeiro, falta de clareza. Segundo, falta de conhecimento, porque aí tem uma diferença entre o americano e o brasileiro. O americano, ele vai engravidar, quando eu limpava a casa, eu via muito isso. A pessoa, tô pensando em engravidar, ela compra um livro para aprender sobre maternidade, aprender sobre criação de filho, saber quanto custa uma criança. E aí, o brasileiro não tem muito isso. Eu não vejo quem deveria ensinar a geração anterior, né? Sim, e eu vejo o brasileiro é muito emocional no quesito, gente, porque nós somos seres emocionais. Mas o brasileiro, todas as decisões que ele toma é pautado na reação. Ai, tô empolgado, vamos! Ai, tô não sei o que, vamos! Ai, tô apaixonada, vamos ter um filho. Por que você vai ter um filho? Ah, porque eu amo ele. Gente... Mas você acha que o brasileiro, essa geração... Eu não sei se os nossos pais eram assim... tanto assim, né? Se bem que a gente vem de uma geração de filhos de mãe solo. Muitos homens. Minha mãe não tinha conhecimento nenhum, coitado. Minha mãe veio de uma geração que, assim, foi fruto do meio. E como diz, graças a Deus por não ter acontecido coisa pior. Porque minha mãe, assim, a minha história, a minha avó, filha de Índia, abandonada pelo marido com 4 filhos... Minha mãe tinha 6 anos quando meu avô sumiu de casa. Então, você entendeu? Minha avó não tinha tempo para ensinar 3 meninas e 1 menino. Então, mas olha só, a covardia desse homem. Sim. Ele estava resistindo sustentar o papel de homem dele ali. E impedindo que a sua avó vivenciasse o papel de mulher dela. É isso que eu te falo, as gerações passam e a gente não aprende, cara. Porque é isso que acontece aqui nos Estados Unidos muitas vezes. Só que eu acho que, olha só, o insight que me veio agora. A geração da minha avó foi uma geração de mulheres muito vulneráveis. Dependentes ali do esposo, do marido. Desvalorizadas. Como diz minha avó, ou a gente trabalhava na roça. Se você fosse para o mercado de trabalho, caso você não fosse filha de rico, não tivesse estudado, você era faxineira, empregada doméstica, fui abandonada pelo marido e tudo mais. E aí eu acho que isso gerou em nós esse sentimento que nós temos hoje de tipo, eu preciso ser boa, eu preciso ser autossuficiente, eu preciso ser competente, eu preciso dar conta. Porque eu vejo que não existe, eu não acredito em equilíbrio. Na vida, não existe. Eu não acredito. Eu acredito que existe uma equalização. Uma hora vai estar mais... Sabe, igual esses dias eu falei pro meu esposo assim, é tão gostoso quando a gente entra numa fase do casamento que você, de fato, tem a pessoa ali como a sua outra metade, e não como metade, mas assim, no dia que eu tô 20%, ele ser os 80%. E no dia que ele tá 10%, eu ser os 90% dele. Entende? É muito gostoso quando você chega nessa fase. É muito gostoso. E não é fácil chegar nessa fase. Pois é, gente, essa fase ela não vem não, ó. Você constrói. Você constrói, ela não vai. É igual esses dias eu falei para as minhas alunas, você não vai acordar do dia pra noite com o marido que você sonhou em ter. Você não vai acordar. E você é a esposa que... E você também não vai ser a esposa que ele sonhou em ter, minha filha, porque assim... Não vai. Então, mas veja, muito bem, você trouxe o relato da sua avó. Da minha avó. Quantas brasileiras da nossa idade hoje vivem aqui vivem desse a mesma jeito? Coisa. O homem se recusa a ser o pai, aquele provedor e etc e tal, porque são tantos motivos que os motivos de verdade importam até a página 5, porque aí
Se a gente for ficar, é por isso, a gente não parte por propor, tá? E fazer o que então? E fazer o que então? E fazer o que então? E o fato é que os motivos dele não interessam a você. Assim como os nossos motivos de, eu sou guerreira, eu sou isso, eu sou aquilo, também não interessam a ele, porque eu tô sangrando em cima de quem não me cortou lá atrás, né? Digamos assim. Uau. E o cara tá sofrendo. E a mesma coisa ao contrário. Então a gente vê as histórias se repetindo aqui, que a gente pode ler a Bíblia. Eu tenho uma explicação para isso. Existe uma repetição de padrão comportamental. Nós, como mulheres, como ser humano, tá? O nosso cérebro ele vai buscar aquilo que é usual, que é comum pra gente. Familiar, né? Que é familiar pra gente. Então, assim, se você veio de um lar destruído, por mais que você diga, eu quero um lar diferente, etc., às vezes você constrói sua família e você vê aquele padrão se repetindo. Porque nós fazemos escolhas inconscientes. O nosso cérebro, ele tá buscando aquilo que é familiar, aquilo que é normal para ele. Então, muitas vezes, tem mulheres que foram abandonadas pelos pais que só procuram um relacionamento com homens que não estão disponíveis, que não estão dispostos e comprometidos disponíveis mesmo. Disponíveis para aquela família. Para aquela função, sabe? Olha, meus pais são filhos de pais separados. Então, minha avó paterna teve que sair de casa porque era espancada pelo marido. E assim, era ameaça de morte todo dia. Ela teve que literalmente fugir de casa. A outra foi abandonada pelo marido. Meu avô, outra família em Anápolis. Naquela época, a distância Anápolis-Goiânia era gigantesca, né? Meu avô também. Como diz a minha mãe, dormiu, acordou sem a presença do pai. Que voltava não sei quanto tempo depois. Voltava. Tipo assim, as pessoas ficavam sabendo que ele estava em tal lugar. Então, são filhos de pais separados. E eu vejo o esforço dos meus pais para estarem juntos até hoje. Juntos. Porque, assim, foram duas crianças negligenciadas, muito negligenciadas, se relacionaram muito cedo, não é normal 14 anos já se relacionar, minha mãe engravidou com 18 e etc. E olha pra você ver que loucura, eu repeti esse padrão. Eu engravidei com 19, casei muito cedo, né? E assim... Eu repetia padrões da minha mãe, hoje percebi, e meu esposo também repetia padrões do meu sogro. É normal. É normal. E a gente tem que buscar... É um modus operandi que você aprendeu. Exatamente. Eu tenho uma amiga aqui que o filho foi embora com a mãe, e quando ele voltou, eu falei, você tá preparada? Porque ele é manipulador. Ele não sabe viver de outro jeito. Porque ele aprendeu com os pais. O pai negligenciou ele, a mãe é completamente narcisista, coitada, doente mesmo, manipuladora, e aí ele fica manipulando aqui, aí de vez em quando ela traz uma coisa pra mim. E aí eu falo pra ela, amiga, ele não sabe viver diferente, ele aprendeu a ser assim desde pequenininho. Assim como criança chora pra conseguir as coisas, é chorando que eu consigo, então vou chorar até conseguir. Aí depois começa a... Então ele aprendeu a manipular. Eu vou conseguir me fazendo de vítima? Deu certo. E aí ele vai levando nessa toada. É normal, é assim. Por isso que a gente repete muito o que os nossos pais, nossas mães fizeram, né? Agora, tem gente que destoa demais também. Tem gente destoa total. E aí é o que eu falo, meu pai e minha mãe, meu pai um dia, foi lindo assim o testemunho dele, ele falou assim, olha, eu cresci vendo meu pai bater na minha mãe. Inclusive com pouquíssima idade assim, ele teve que salvar a minha avó de um episódio. Uhum. E ele falou, eu cresci dizendo, eu vou ter uma família. Eu não vou bater na minha esposa. Eu vou ter uma família. E meu pai, ele é assim, como diz minha mãe. Se ele pudesse, ele botava nós três assim, ó. Ninguém toca, ninguém... Deixa que eu faço. Não quer fazer não? Ele fala. Uhum. Ele fala, quando a gente vai casar, assim, ele fala, olha, você tá tirando ela daqui. Eu lembro até hoje. Ele falou, Ademir, você tá tirando ela daqui. O dia que você não quiser ela mais, não judia dela. Minha mãe fala. Não faz nada com ela. Ela. Minha mãe falava assim pro meu marido, no dia que você quiser dar uma peia, me chama, deixa que eu dou. Deixa que eu faço. Não faz. Então vai assim, ser ruim pra você também, né? E pra nós... Porque sabe o quê? Os tesourinhos que tem em casa. Que hora outro.
Mas nós tivemos pessoas para se posicionar por nós. E tem mulheres que nunca tiveram. Mas mesmo se posicionando, eu vejo casos de mulheres que foram assassinadas e o pai... Enfim, assim, é óbvio que não existe uma regra para todo mundo. Cada um tem sua história, cada um tem uma coisa que aconteceu em algum momento ali que fez ela virar a chave. No nosso episódio com a Eli, que vocês assistiram, ela falou isso, ela não dava para eu saber se ele ia ser um bom pai, porque ele não era um pai ainda. Isso é muito difícil para nós e vamos trazer aquela provocação que aquela seguidora, uma seguidora, a Michelle. Nossa, foi incrível. Ela é minha amiga. E ela pegou e falou assim, no nosso primeiro episódio, a gente trouxe muito essa autorresponsabilidade pra mulher, Foi né? no segundo episódio. Segundo? Segundo. E aí ela falou, cara, legal, mas eu me senti muito mais cobrada. Por que que eu tenho que ser responsável para que ele seja um homem bom? Para que ele seja um homem desenrolado? Por que que tudo sobrecai sobre mim? Uai. E eu falei, entendo, concordo com esse seu raciocínio, porque eu saí daí, eu tava lá. Você faz o seu que eu faço o meu e não sei o quê. Só que, na verdade, eu não tava fazendo o meu. E às vezes a gente ainda está lá. A gente ainda está lá. E eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, com muito amor no coração. A gente trocou vários áudios com essa seguidora. Michelle, beijo. Muito obrigada pelo feedback. Pelo feedback, gente. Sim. Fala com a gente. Sim, é bom pra ter esses papos profundos, assim, refletir até mesmo sobre o que a gente fala. Porque eu vejo, e aí talvez por isso é tão pesado pra gente, porque eu vejo que a mulher, com a sua sensibilidade, ela percebeu que se ela não fizesse algo pra mudar a história, nada mudaria. É isso, esse é o ponto que ela fala. Ela fala, se eu não fizer, ele não faz. Será? Mas também, outra coisa, se eu não fizer, ele não faz, tudo bem. Só que essa questão de fazer nos transforma em pessoas muito difíceis. Eu fui uma pessoa muito difícil. E enquanto eu estava nesse posicionamento, eu que faço, eu que sei fazer, eu que isso, eu que aquilo. Eu só faço porque você não fez? Eu faço porque você não faz. E eu jogava isso, eu faço porque você não faz, tá vendo? Porque você me tirou da casa do meu pai, porque você isso. Eu era essa pessoa. Eu tive que mudar o meu posicionamento. Viu porque o pai dela falou, não bate, não? Mas meu pai também me falou, tá? Não avança. Meu pai sempre me falou. Porque se você avançar e ele te bater, quem vai te bater sou eu. Não avance homem. Disse, não levanta a mão, não pra um homem. Nem ameaça, né? Aliás, gente, nem precisava avisar umas coisas dessas. Mas às vezes precisa. Pois é. E aí, o que acontece? Eu sempre jogava. Porque é isso, porque é aquilo. As pessoas não gostam de se sentir atacadas. As pessoas, quando elas são atacadas, o que vocês precisam entender, que independente se for com homem, ou mulher, quando as pessoas se sentem atacadas, elas contra-atacam. Elas se defendem. Se eu vier aqui conversar... Às vezes nas nossas conversas isso já aconteceu. Tá? Às vezes aqui, ó, na conversa, se sentiu atacada. Se eu continuasse, por exemplo, no contraponto, o que ia acontecer era E defendendo. Sim, o que eu fiz? Desculpa, não quis soar desse... Eu tive que... já que eu avancei, deixa eu recuar. E é isso que não acontece. Nós estamos assim, ó. Eu sou Mulher Maravilha, eu não recuo, eu faço. Pode bater no peito que eu bato essa bola. Cuidado, porque com esse posicionamento você perde a sua feminilidade, você perde o seu acolhimento, você perde a doçura da mulher e as pessoas se afastam de você. Você adoece. E você adoece. Sabe por quê? Esse é o ponto principal, você adoece. Você adoece por quê? Porque a gente tá falando uma coisa que é óbvia, uma coisa que o cara não se mexe, que o cara não faz, que isso e aquilo. E quem diz que ele não tá fazendo? Ele pode ser que ele esteja... Eu vou dar um exemplo. De 2 casais reais. Eu não vou citar nomes. Mas um casal. Tá lá o cara. Hoje ele é bem sucedido, riquíssimo, milionário, e etc e tal. E ele fala que quebrou muitas vezes, que ele tava tentando ali trabalhar e quebrou muitas vezes. Hoje ele deu certo, acertou de um jeito, depois de tanto quebrar e tal. E a esposa dele, eu fico me perguntando, onde estava essa princesa? Ou essa mulher muito sonsa, porque tem mulher sonsa, né, gente? Tem. Ou ela é muito safa.
Eu aguentaria um homem quebrando por décadas do meu lado e eu tendo que trabalhar para sustentar a família, eu tendo filho, eu aguentaria? Eu, Thelma, tu aguentaria? Eu aguentei. Por décadas? Não quebrando. Não por décadas, mas eu aguentei por muito tempo meu marido ganhando bem menos que eu. Mas bem menos mesmo. Ele se sentia muito mal e eu me coloquei num posicionamento assim horroroso, que hoje eu tenho vergonha. E hoje eu falo, cara, vale a pena. Então, entenda assim. Mas é nessa daí que destaca. Vou te contar outro casal. E aí ela aguentou por décadas. Por décadas, eu não sei se eu aguentaria. Por uma fase e tal. Eu acho que depende, sabia? Se você tá vendo que o cara tá se esforçando, que o cara tá indo, que o cara tá fazendo... Não sei. Agora, se você tá vendo que o cara é irresponsável... Não sei. Entendeu? Você não sabe se ele é irresponsável, você só vai saber depois. Você só sabe se o cara não quebrou por décadas, quando ele dá certo. Porque tem gente, amiga, a maioria absoluta dos caras, eles ficam quebrados a vida inteira. E aí, você vai carregar a família a vida inteira? Deixa eu te falar. Abrindo aqui. Minha mãe veio para os Estados Unidos todas as vezes que ela veio, foi porque o meu pai, teimosia dele, ele foi lá e quebrou a cara. Então. E ela tinha que falar assim, vamos, porque ele não queria vir. Vamos. Ela pagar o preço, vamos. Insistir. Por isso que eu falo, cara, a gente só sabe, assim, a gente só vai saber, igual você acabou de falar, quando você tá vivendo com a pessoa. Tem esse casal, aí tem o outro casal. Mesma coisa, o cara ali tentando. E tentando, no game. Tentando. A mulher não teve paciência. Falou, você é um enrolado. Você não quer estar com nada. Você quebra porque você não tem constância. Porque eu não quero esse tipo de... Eu que estou sustentando essa casa. Meu amor, deu 5 anos. Ela falou tchau, vaza e ficou com os filhos. Esse casal aqui foi bem sucedido. Esse aqui acabou o casamento. Foi só por isso? Isso desencadeou agressões, desencadeou desestimular o outro, quebrar a autoestima do outro, e o outro foi afastando. Existem outros casos. Aí uma mulher lá do Facebook, quem eu sou aqui? Eu não sei. Então, às vezes, eu não sei quem vai ser. E aí a minha pergunta é, qual mulher está mais feliz hoje? A casada, porque deu certo. Será que se ele tivesse quebrado ainda 2 décadas quebrado, cara, é chão. Mas eu vou te dizer, às vezes esse cara só deu certo porque ele tem uma mulher como essa atrás dele. Ou talvez não. Ou talvez ele tenha que se livrar de você mesmo, porque você é um pé no saco e não deixa o cara tentar. Tem uma mulher no Facebook, naqueles grupos ali, estou noiva e ele tá passando por um momento difícil na empresa dele, eu que sustento a casa, eu tô com medo de me casar e isso virar uma rotina. Eu falei, olha, você só vai saber com o tempo. Tá afim de pagar esse preço? Pode ser que ele seja um enrolão. Pode ser que ele seja o cara que, na verdade, só tá gastando tempo ali. Mas, você tá... Porque, amiga, tem muito homem, aqui nos Estados Unidos principalmente, que ele fica o dia inteiro na rua trabalhando para fazer $100 o dia, 150, $200 o dia. Ele tá trabalhando, eu tô em movimento, eu tô trabalhando, então, caramba... Você está encostado em algum trabalho que te mantém fora de casa para justificar que você é qualquer, sei lá. Então, não quer dizer que esse cara vai virar um dia. O desafio da mulher, e aí é aqui que a Michelle falou, por que eu tenho que ser a responsável para fazer esse cara se mexer? Aí ela se sente cobrada. O fato é o seguinte... Eu também acho um paia isso, eu acho chato. Mas é o que é, você já não tá casada com ele? Você já não tem família? Esse é o ponto. Esse é o ponto. A Carol Marçal, esses dias, falou algo que me pegou. Escolhi errado. Já falei isso com vocês aqui antes. Um dia eu cheguei no meu esposo e falei o seguinte, escolhi errado. Você também escolheu errado. Eu falei, foi pro meu marido, você casou mal, hein? Você casou mal. Eu escolhi errado, você escolheu errado. Só que nós temos a nossa família. Já era. Você ama as nossas filhas, eu amo as nossas filhas. Se tiver uma separação, a gente se ama, a gente se respeita, não tem agressão, não tem nada. Então a gente tem que fazer isso aqui dar certo. Para fazer dar certo, do jeito que a gente fez até hoje, isso, gente, não faz muito tempo não, tá? É conversa de 2 anos, 1 ano e meio. E vai continuar acontecendo essa conversa. Até hoje não foi legal. Não dá para mim mais. Aqui, do jeito que foi, eu não aceito mais.
E homem, normalmente, ele fala, mas por quê? Porque o homem, ele quer menos o confronto ali, ele quer ficar mais confortável, é confortável pra ele. E aí a gente se coloca nesse desconforto. Vocês entendem que tem desconforto que nós estamos vivendo porque nós nos colocamos? E não é culpa, não é pra sentir peso, é porque nós mesmas não estamos mais aguentando e a gente fala assim, cara, a partir de agora eu vou mudar. E aí entra num quesito que a gente já tem falado em vários podcasts. O desconforto, ele é assim, ó, ele maltrata a gente, ele vai te dar sulavanco, ele vai te dar, sabe, pesada, pedrada, e você vai falar, pô, tá pesado isso aqui, mas quem escolheu ter uma vida diferente não foi você? Você entende? A gente tem coisa que a gente traz pra gente, Thelma, porque a gente fala, cara, desse jeito aqui não tá legal, então eu preciso mudar. E aí você chama a responsabilidade, aí você chama o outro que não quer. Sim. Às vezes, não quer nem conversar. Ele nem sabia que estava ruim. E aí meu marido falava, mas gente, eu não tô entendendo, eu te amo tanto. Não, mas amor não é o suficiente mais. Chegamos numa fase que não é o suficiente mais. E tem pessoas que vão ouvir isso e falar, credo, misericórdia, como que ela tem coragem de falar um trem desse pro marido? Sim, você tem que ter coragem de falar. Não serve pra mim mais. E aí, vai mudar ou não vai? Vamos mudar isso aqui? Vamos fazer isso aqui trabalhar de um jeito legal? Vamos fazer o negócio acontecer? Então tem a responsabilidade que a gente traz pra gente que se torna pesado. Sim. Só que aí é você identificar também, pô, aonde eu tô errando aqui? Porque, por exemplo, ou pra onde eu quero ir. Pra onde eu quero ir? Eu tava no contra-ataque. Então, entenda uma coisa. Eu vou fazer nem que seja... Sim. Tanto homem com mulher, quanto mulher com mulher. Se você atacar, você vai ser contra-atacada. Então, assim, se você começar o ataque, você tem que ser muito mulher pra peitar e pra aguentar o rojão. E aí é o que a gente falou no segundo episódio. Com homem, você não aguenta o rojão. Muitas vezes. Você não aguenta. Então, assim, eu mudei a tática. Vamos mudar a estratégia?